Já estamos de volta, agora 12h39, hora do cinema aqui no AL1. O cineasta Leonardo Amorim conta pra gente agora as novidades do cinema nacional e internacional. Vamos ver. E aí, pessoal, eu sou Leonardo Amorim, sou ator, diretor, crítico de cinema e membro do Mirante Cineclube. No Cinema em Alagoas de hoje, trago as principais estreias da semana. Vem comigo! Estreia hoje, Dia D. O mundo entra em pânico após um evento inexplicável ser transmitido ao vivo na televisão. Nele, fenômenos estranhos ao redor do planeta parecem estar cada vez mais próximos. Assim, segredos militares são expostos, desencadeando uma crise global jamais antes vista. Esse é o mais novo filme do diretor Steven Spielberg, conhecido por clássicos como Indiana Jones, Tubarão e E.T. Don't you let go. Hoje estreia o brasileiro Criadas. Sandra retorna à casa da prima Mariana em busca de uma foto de sua mãe falecida, que trabalhou como empregada doméstica para os pais de Mariana. O reencontro as leva a confrontar antigas feridas, enquanto uma força sobrenatural as espreita. Eu tive a oportunidade de conversar com a diretora Carol Rodrigues e com as atrizes Ana Flávia Cavalcante e Maúzi Tulani. E você fica com essa conversa agora. Primeiro, perguntei à diretora sobre as origens desse roteiro. O filme ele é inspirado numa situação que aconteceu na minha própria família, né? Que a minha avó, ela veio para São Paulo quando ela tinha 14 anos, né, para trabalhar como empregada residente numa casa, e ela trabalhou com isso até 40 anos, quando ela se tornou funcionária pública do Fórum Estadual aqui de São Paulo. E aí, com isso, ela começou a trazer primas do interior de São Paulo ou de Minas para trabalhar na casa dela. E eu cresci nessa casa. E isso era uma coisa muito esquisita para mim. Porque quando a gente está falando sobre o trabalho doméstico, né? E a gente tem aquela frase abominável, né? Que ela é da família. O que acontece quando ela é literalmente da sua família? Depois, perguntei para as atrizes como foi entrar em contato com esse roteiro e poder desenvolver uma relação tão complexa como as de suas personagens. É muito complexo, assim, porque esse problema não é nosso pessoal, né? Existe uma estrutura muito maior que nos oprime, que nos coloca dentro dessa violência, inclusive entre famílias, entre pessoas, assim. Então, eu acho que tem uma sacada aí também, que é através da família, que é através do afeto, que a gente recebe esse convite para essa reflexão. E aí, agora, enquanto você estava perguntando e a Maísa respondendo, eu fiquei pensando assim que o processo de miscigenação no Brasil começa com o sequestro e o estupro de mulheres africanas, né? Isso no começo do processo da escravidão no Brasil. E depois virou um projeto mesmo, um projeto pensado, desenhado, de embranquecer a gente. Estava preto demais. Eu acho que, para mim, a força desse filme, ser uma mulher padre, é talvez tocar um pouco na consciência do povo que vai assistir, do público que vai ver o filme, e talvez falar disso, falar de identidade, assim, o resgate dessa identidade, a busca por ser quem você é e o que você é e reverenciar essa existência. Também perguntei tanto para a diretora quanto às atrizes como lidaram com a relação com a memória e o lado mais místico da história. Assim, eu costumo falar, né, que o realismo clássico, né, esse realismo estadunidense, europeu, ele não dá conta das nossas vivências, né? E assim, é um movimento, inclusive, que a gente vê até no cinema asiático, né? O cinema asiático lida com aquilo que é mágico, vamos colocar entre aspas, assim, sobrenatural, mas com um aspecto cotidiano. Porque é isso, a gente conversa com os nossos mortos. A gente também se debruça muito na nossa ancestralidade. A nossa ancestralidade dá muita força para a gente. E a ancestralidade tem a ver com isso, com gente que viveu e morreu.
que são os nossos fantasmas, nossos avós, tios, tias, enfim, o povo que vem lá de trás, né? Quando a gente diz também nossos passos vem de longe, a gente está falando disso. Mas tem a memória também, que é do presente, né? Essa é uma face, mas tem a outra, que é do presente. Meu corpo, a minha pele, ela está sempre lembrando presente, passado e futuro. Eu sou presente, passado e futuro o tempo todo. E é claro que elas deixaram um recado bem especial para você. Querido povo, nossa, Alagoana, a gente teve uma das melhores exibições que nós tivemos, foi justamente ali na Praia do Francês. Agora a gente vai estrear dia 11 de junho nos cinemas. Queremos convidar vocês a assistirem o filme Criadas nos cinemas e que, acima de tudo, conversem depois do filme. O filme ele é pensado para ser essa roda de conversa, para alimentar esses afetos. Alagoas, né, que tá bem chique também agora fazendo Nossa, cinema, sim. né, tá assim, um movimento bem bonito, então eu imagino que a gente vai ter um público lindo e um beijo grande para todo mundo de Alagoas, para Maceió. O filme está nos cinemas a partir do dia 11 de junho, no Brasil todo. Ai, então... Você disse que nós éramos um e caro. Quando me tornei patroa da Ivone, nós deixamos de ser família. Mãe? Levo minha mãe. Por hoje é isso, pessoal. Vejo vocês próxima semana em mais um Cinema em Alagoas. Tchau, tchau. Pois é, e depois de tantas dicas, agora é só reunir sua turma, escolher e curtir um bom filme, aquele filme que mais te agrada, né?